aqui com os irmãos na noite de hoje, em comemoração ao 4º aniversário desta igreja. Então, é motivo de muita alegria estar com vocês, que o Senhor abençoe muito cada um de vocês. Também é motivo de muita alegria lembrarmos que na próxima terça-feira nós comemoramos os 506 anos da Reforma Protestante. E por isso a gente tem uma responsabilidade nesta noite de tentar juntar essas coisas todas para meditarmos na palavra do Senhor. Então é com muita alegria que nós estamos aqui. Também o pessoal lá de Embu das Artes, nós saímos um pouquinho antes da chuva. Então deu certo dessa vez, por isso que a gente conseguiu chegar. Agradecemos a Deus pelos irmãos que estão aqui também. Ficou, na verdade, uma família ainda. A gente não conseguiu trazer todo mundo, mas louvamos a Deus, porque aqueles que puderam, um veio de carona, outro veio quase sem carona, outro veio de carro emprestado, nós louvamos a Deus pela disposição de cada um dos irmãos. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte: quando nos prontificamos a fazer a obra do Senhor, nós temos oposição, nós temos traições. E se lembrarmos o que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, lá na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, ele fala com referência a um cidadão chamado Alexandre, o latoeiro. Alexandre, que segundo Paulo, e você vê ali na própria ideia do texto, a intensidade, quando ele fala sobre esse Alexandre, a intensidade que ele realmente sofreu grandes males em relação ao seu ministério por causa desse cidadão chamado Alexandre Latoeiro. Também é fato que a gente tem de lembrar, irmãos, que quando fazemos uma memória do livro lá de Esdras, Velho Testamento, capítulo 4, por exemplo, quando Esdras e o povo resolveu edificar o templo, ou reedificar, reconstruir o templo, os irmãos devem se lembrar também que eles enfrentaram grandes oposições e grandes inimigos. E aí a gente pode passar, quem sabe, também para um outro episódio que vocês devem se lembrar, confirmando que quando a gente quer fazer o trabalho da obra do Senhor, a gente tem sempre oposição e tem sempre inimigos. E quem sabe a gente também pode fazer uma referência, por exemplo, a Neemias. Neemias capítulo 4 e capítulo 6, por exemplo, só citando aqui rapidissimamente. Quando eles começaram a lançar os primeiros alicerces, a gente chama de baldrame na nossa simplicidade, os primeiros alicerces do muro de Jerusalém, levantaram-se 2 cidadãos chamados Sambalá e Tobias e infernizaram a vida de Neemias e de todas aquelas pessoas que estavam dispostas a construir a casa do Senhor, no caso de Esdras, e o muro de Jerusalém, no caso de Neemias. Então vejam só, irmãos, que quando a gente quer trabalhar, quando a gente quer fazer o reino do Senhor crescer, pode ter certeza, meus irmãos, que nós vamos sofrer esse tipo de oposição. Nós vamos sofrer sempre pessoas trabalhando contra a obra do nosso Deus. Mas sabe o que me impressiona mais, de forma bem assim, carinhosa, queridos? É que tanto Esdras quanto Neemias, o apóstolo Paulo, eu também vou comentar, porque está ali todo o Novo Testamento para mostrar que, mesmo em meio às suas oposições e aos adversários do seu ministério, ele foi vitorioso. Mas quem sabe, se você pegar também, queridos irmãos, Esdras, ele terminou de edificar o templo. A gente encontra essa reconstrução lá. Esdras venceu junto com o povo, apesar da oposição. E depois nós encontramos também Neemias, apesar de Sambalá e Tobias tentar atemorizar o seu coração para parar a obra e deixar a casa do Senhor. Música que as crianças cantaram aqui. Quem mandou largar a rede? Porque às vezes a gente pensa em largar a rede. Mas Neemias não largou a rede, ao contrário, ele trabalhou, lutou com o povo. E a gente encontra uma referência que às vezes passa assim pelo nosso olhar e a gente não percebe o texto. Mas lá no capítulo 6, versículo 15 de Neemias, nós encontramos
uma referência significativa, que aquele pessoal, Neemias, mais o povo, depois a gente vai ver dentro do texto o que é esse povo, mas Neemias, juntamente com aquelas pessoas que estavam no estado de miséria, inclusive financeiramente, que os ricos é que estavam explorando os pobres naquele momento, eles conseguiram construir um muro. Irmãos, nós estamos falando de um muro, esta igreja. Eu não sei, Carlos, como é bem, mas essa igreja daria para ser construída sobre o muro. Largo, espesso, a espessura. Um muro que essa igreja poderia ser construída em cima. E sabe qual o detalhe, irmãos? Sabe, Robson, qual o detalhe do texto? Construíram isso em 52 dias. Um muro que cercou a cidade de Jerusalém com essa espessura de pedras. Eu, estudando o texto de Neemias, eu falei assim, como eu sou fraco. Como eu sou fraco. Rapaz, que dificuldade. Às vezes a gente começa qualquer obra na casa do Senhor, a gente já olha as oposições, já olha os adversários, a gente se acomoda, e quem sabe o nosso coração se acomoda, inclusive com a vida de pecado. Enquanto que Esdras venceu, Paulo venceu, Neemias, junto com aquele povo, em 52 dias, fez um muro, que é o muro de arrimo, se é que eu posso usar esse termo. E aí eu olhei esse texto e falei assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale para a igreja Morro Doce? E não pensem os irmãos de Embu que nós somos outra igreja. A gente até usa esse nome igreja, mas nós somos uma congregação do Morro Doce. No final, todos nós somos membros da mesma igreja, a Igreja Presbiteriana do Morro Doce. E o engraçado é que a gente tem 2 grupos de música, e ainda temos as crianças, e podemos juntar tudo isso no dia 12, nós vamos juntar esse negócio tudo lá para encantar. Amém. Mas vejam só, irmãos, eu fico pensando assim, diante de Deus, Deus, o que o Senhor quer falar para nós? Qual que é o seu plano em me colocar para pregar nesse dia que o Robson me chamou e falou assim, pastor, o senhor prega, tá? Aquele jeitão do Robson, vocês conhecem. E aí eu não tinha como dizer não. E então Deus começou a trabalhar no meu coração o seguinte, qual foi o segredo de Neemias? Por que ele conseguiu com aquele povo construir 52 dias um muro desta natureza? E às vezes a gente fica anos trabalhando sempre da mesma forma. Parece que a gente caminha para trás um pouco e platô disco e rolamento. Quando o carro está ruim, você vai subir um pouquinho, você não chega nunca. Nem lá no Embu, nem no Morro Doce. Porque o platô disco vai fazendo você voltar para trás. Porque não tem força o carro. Vejam só. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, irmão, para mostrar exatamente o segredo disso. Eu tenho certeza que você quer aprender esse segredo. Eu estou aprendendo esse segredo, é um desafio. É uma luta. E estou aqui não por ser melhor do que vocês. Eu estou aqui porque Deus me chamou para ser um pastor. E eu tinha 15 anos de idade. Tiozão, você tem quantos anos? 14 anos. Tiozão é o André. O André tem 14 anos, na idade um pouquinho mais velho que o André, Deus me chamou para ser pastor. E olha só o que aconteceu, né? A gente enfrentou muita coisa lá, né, Denise, também, naqueles presbitérios todos lá. Denise é nossa chegada antiga. Ela é em Camargo, gosto muito de Camargo. E a gente trabalha com a igreja desde especificamente os 15 anos de idade. Eu nasci em lar espírita, fui criado no espiritismo, na verdade o baixo espiritismo, que é o candomblé, quimbanda, etc., onde se fazia sacrifícios aos animais. Isso é o que eu aprendi dentro da minha casa. E Deus resolveu me chamar para ser pastor de igreja. Me formei em 1992 no JMC. Faz a conta de quanto tempo faz isso. Eu já estou até perdendo meus cabelos todos. Antes eu tinha cabelo, viu? A Andressa falou assim, pastor, o senhor emagreceu. Eu falei, isso é igreja. Vai cortando toda a gordura do pastor. Né? Você vai ver isso agora.
Mas aí, irmãos, esses dias eu tive algumas dificuldades. Eu fiquei pensando, Senhor, por que o Senhor me pôs para pregar para esse povo que vai estar lá todo reunido, e um povo que está precisando ouvir a sua palavra, como eu preciso? Esses dias, menos que de 15 dias, eu perdi minha mãe. Ela, desde novembro do ano passado, a gente detectou uma situação complicada com ela. E depois do diagnóstico fechado, ela teve um tumor no cérebro. Esse tumor tomou, já era, quando descobrimos, quando fez o diagnóstico para fechar o tratamento, pela misericórdia de Deus, já estava do tamanho de uma laranja, tomando os 2 hemisférios do cérebro. E foi uma luta. Terça-feira, não é esta luta, eu mesmo que tive que fazer o ofício fúnebre. É complicado. Também só para vocês sentirem, sexta-feira última, eu tive que tirar 2 tumores. Estou aqui com eles. As fibras, 4 miligramas. Olha lá, você sabe o que eu estou falando. E aí, estou com alguns pontos, por isso eu estou com a dificuldade de pisar um pouco por aí afora. Não chute a minha canela. Por favor. E nem encoste do meu lado direito. E aí eu fiquei perguntando, por que, Senhor, o Senhor quer que eu vá pregar nesse dia? Pensei em falar, Félix, prega lá porque eu não tenho condição. Mas Deus atormentou meu coração e disse assim, eu quero que você diga àquele povo que vai estar lá, que eu vou levar o seguinte, qual é o segredo de Neemias, por que eles conseguiram essa coisa e a gente não consegue, gente. E aí eu quero pedir a vocês para abrirem o texto de Neemias, por favor, abram lá, por gentileza, o capítulo 1. Rapaz, tem até água aqui hoje. Obrigado, hein? Obrigado, Paulo. Paulinho está sendo bênção. Capítulo 1 de Neemias. E aí Deus nos mostra, então, o segredo daqueles homens. E por que às vezes a gente não caminha para frente. Mas Ele quer que caminhe. Capítulo 1, versículo 1 diz assim. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. O mês de Quisleu é entre outubro e novembro. Cidadela de Suzã é a capital da Pérsia. Então, só para a gente ter umas referências aí. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. E também lhes perguntei acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Está vendo aí a situação, né? Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudirem à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, os quais são teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos.
Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. E nesse tempo eu era copeiro ovelha. Vejam só, meus irmãos, que aqui não precisa fazer nem exegese do texto para entender que o grande segredo do texto mostrado aqui é justamente a questão da oração. Por que eles conseguiram construir 52 dias um muro e às vezes a gente patina e parece que não progride nada? Pode acreditar que, diante dessa palavra lida nesta noite, o que é que tem faltado às vezes? É momento de oração, é momento de buscar a presença do Senhor. Por isso, nesta noite, eu quero falar ainda aqui de modo rápido sobre os ensinos da oração de Neemias. Primeira coisa que eu quero destacar na oração de Neemias é o fato dele considerar o seguinte. Vejam só que no versículo 5 ele diz assim: e disse, ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível. Primeira coisa que nós devemos considerar quando nós oramos é justamente reconhecermos quem Deus é. E quem sabe, queridos irmãos, nós temos vivenciado os momentos tão difíceis da nossa vida, porque a gente não tem buscado a Deus em oração. E quem sabe nós temos até procurado a Deus em oração, mas parece que Deus fechou os seus ouvidos e também os olhos para a nossa oração, de maneira que a gente às vezes até questiona: Senhor, o Senhor está me ouvindo mesmo? Meus irmãos, muitas das vezes acontece isso nas nossas vidas, porque nós não temos reconhecido quem é o nosso Deus. E aí, antes de qualquer coisa, quando a gente realmente vai ao momento de oração, nós temos que recordar que o nosso Deus, ele é grande, conforme o versículo 5, é o Deus dos céus. Mas também há uma questão importante que a gente não pode esquecer. E por isso, muitas vezes, as nossas orações não têm sido bem-sucedidas. Porque aqui o texto fala, o Senhor é Deus dos céus, Deus grande, mas é também Deus temível. Sabe, queridos, quando eu falo sobre temer a Deus, se você considerar essa ideia de temor, muitas vezes as pessoas quando falam sobre temer a Deus, eu já vi pastores fazendo isso, pregadores, gente que se diz grande medalhão dentro dos aspectos teológicos e exegéticos, dizendo que temer é adorar a Deus. Pois eu quero dizer para você exatamente o seguinte: temer é você considerar este verbo dentro do seu estado original. Temer é ter medo do Senhor. Queridos, foi feita uma pesquisa recentemente com as igrejas evangélicas do Brasil, e sabe o que foi detectado agora na última estatística? Justamente que as igrejas perderam o temor em relação a Deus, o respeito com as coisas do Senhor. Nós entramos na casa de Deus como se fosse qualquer lugar. Eu não estou dizendo vestimenta, por favor, eu estou liberado. Mas eu estou dizendo o seu coração como está diante do Senhor nesta noite. É curioso como nós temos desrespeitado muitas vezes esse Deus que Neemias, ele, no seu momento de oração, diz assim: o Senhor é temível, eu quero temer o Senhor, eu quero respeitar o Senhor, tudo que for a respeito do Senhor, eu vou respeitar. Temos vivido dias difíceis, queridos. Quando eu falo sobre respeito, o filho não respeita mais o pai, não respeita mais. Estou falando bobagem? Nós temos vivido momentos difíceis em que você vai à escola e você não sabe se volta. Tempos atrás, minha época, quando eu entrava na escola, tinha de estar com o aventalzinho, no bolsinho tinha que estar ali
o emblema, perdão, logo, tinha de estar o logo, né, e tal, e entrava lá, só entrava daquele jeito. Mas você, quando entrava ali, você sentia seguro. Hoje em dia o desrespeito é tão grandioso que você vai dar aula, você está quase apanhando dentro da sala de aula. Aliás, estão apanhando e matando os professores. E quer saber o pior, meus irmãos? Que às vezes o povo de Deus, ao invés de ajudar na educação dos seus filhos, por meio da escola, atrapalha a escola. Eu lembro do cidadão, quando eu ensinava sobre família, nesse processo de educação, o irmão levantou lá todo eufórico e bravo. Diz assim, pastor, ele me chamava de pastor, reverendo, pois eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quem educa o meu filho sou eu. O que aconteceu, fulano? Olha, foi lá na escola e a escola queria educar o meu filho. Porque o filho estava errado, inclusive. O pai foi lá defender o filho contra a escola. E isso se vangloriando dentro das nossas igrejas. Meus irmãos, tem coisa que acontece nas igrejas que não devia acontecer. Está faltando respeito. Eu estou citando a educação fora, mas eu estou dizendo dentro das nossas igrejas. Olhem só que Jesus Cristo, quando ele fala a respeito dos verdadeiros discípulos, e aí é que está. O verdadeiro discípulo não é aquele que canta a bondade de Deus, música linda. Segunda vez que eu ouvi essa música foi aqui. A primeira foi lá no Rio. E a outra foi aqui com vocês. E aí por isso nós vamos cantar essa música juntos. Música linda, mas às vezes nós confundimos as coisas com as nossas titularidades, porque eu sou fulano, eu sou beltrano, e etc, etc, etc. Pois então, lembre-se, nós temos de lutar, meus queridos irmãos, pela causa do Senhor. E lembre-se que o Senhor é temível, é digno de todo o temor. Quero que você pense um pouquinho em duas coisas. Primeiro, me perdoe fazer essa referência. Não vai me criticar depois e dizer que o pastor veio ensinar filosofia. Não. Vamos fazer uma discussão. Tem uma frase, uma proposição que se usa nas escolas por aí fora, nos cursos de pedagogia, formação de pastor, essa turma que vai fazer licenciatura, vê direito o negócio primeiro lá. Ensina uma proposição de Sócrates, filósofo Sócrates. O Sócrates, jogador de futebol, não tem nada a ver com o Sócrates filósofo. Então ninguém fique bravo também por ser do outro time. Mas eu convivi um pouco com o Sócrates, jogador de futebol. Depois eu conto essa história em outro momento para vocês. Mas o filósofo Sócrates, em 399 a.C., atribuíram a Sócrates uma proposição, uma frase dizendo assim: conhece-te a ti mesmo. Acho que você já ouviu isso em algum momento da sua vida. Conhece-te a ti mesmo. A ideia dessa frase, conhecer, dentro da língua grega, até inclusive o texto bíblico usa essa expressão, conhecer significa não conhecimento superficial, mas ter intimidade. É conhecer com profundidade. Conhece a ti mesmo. Olhe para dentro de você. É esta a proposição socrática quando diz conhece a ti mesmo. Antes de pensar no outro, pensa em você, cara. Antes de você olhar a vida do outro, olhe para dentro da sua própria vida. Imagina isso um pouco. Mas observe, Sócrates nunca disse essa frase. O povo vai falando e virou isso, e o mundo inteiro quase fala que ele disse isso. Nada disso. Essa proposição foi criada por um cidadão chamado Pítago. Este Pítago, quando escreveu Conhece a ti mesmo, sabe onde é que ele colocou? Aí é que está o segredo. Lá, na Grécia Antiga, tinha um templo a um deus. Vocês sabem que eles eram politeístas. A um deus chamado Delfos. Na entrada desse templo, esta frase estava nos umbrais da entrada. Qual foi o objetivo de Pítago ao colocar na entrada do templo? Sabe qual era a finalidade?
era que qualquer pessoa que entrasse no templo de Delfos deveria antes pensar se realmente faria isso. Porque ele podia lá, se não estivesse com reverência e temor ao Deus Delfos e a Apolo e aos outros deuses, ele poderia ser fulminado dentro do templo. Há registro de pessoas que chegavam até a entrada e via aquilo, entendia dessa forma e recuava. Sabe, queridos, isso me faz lembrar que a gente faz exatamente o contrário. Falta temor, falta respeito, falta carinho com as coisas do nosso Deus. Olha porque a nossa oração às vezes não tem sido atendida. E ainda a gente quer ser abençoado. Vamos orar, irmãos, vamos fazer campanha. Verdade, vamos fazer campanha de oração. Pastor, o senhor está sendo neopentecostal. Tá bom, então, pois então faça momentos de oração, faça atividades de oração, reunião nos lares de oração. Use qualquer termo que você quiser. Mas antes de qualquer coisa, lembre-se que o seu Deus é o Deus que diz assim: eu quero que você tenha respeito por mim. Pastor, o senhor está pegando da filosofia. Vou pegar do texto. Oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Pronto. O que é que quer dizer santificado seja o teu nome? Honrado seja o teu nome. Respeitado seja o teu nome. E por que o Senhor Jesus Cristo, logo no começo da oração do Pai Nosso, a oração que todos nós aprendemos como discípulos de Cristo, ele começa dessa forma. Porque muitas das vezes a gente tem sofrido nesta vida, temos padecido nesta vida, estamos com uma série de angústias nesta vida, porque temos desrespeitado o Senhor, nosso Deus, e a sua obra. Aquele irmão Neemias fez exatamente o contrário. Senhor, eu sei, eu reconheço que o Senhor é um Deus grande e é um Deus temível. Nós queremos servir ao Senhor assim, com verdade. Lembramos que quando a gente não respeita as coisas do Senhor, não leva a sério as coisas de Deus. Meus queridos, eu estou estudando isso com os nossos irmãos lá em... Como é difícil ser pregador do Evangelho hoje. Eu não sei, mas vai chegar um tempo que, assim como nas escolas, eu pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas darem aula, é isso, Fê? Porque ninguém mais quer ser professor, vai ser professor para morrer de sala de aula? Para apanhar? Médico está sendo isso. Olha como é difícil. Sexta-feira, conversando com um colega. É parente do Ricardo, José Ricardo. Menino de 35 anos fez os procedimentos. E a gente conversou bastante tempo. Durante todo o procedimento, o da canela aqui eu tinha de ver mesmo, então eu falei, vamos conversando, vamos bater um papo, vamos falando. E aí, depois que terminou, parte cirúrgica, depois de toda a conversa, ele veio e me abraçou. Primeiro, é o seguinte, você põe aquele aventalzinho, você sabe, né? Põe o aventalzinho e fica sem roupa nenhuma. Só com aquele negócio assim. Entendeu? É chato aqui. Vocês sabem como é que confia. O cara veio e me abraçou. Por que você está fazendo isso? Ele falou, sabe por quê? Porque eu sinto tanto a falta das pessoas, de boas pessoas ao meu lado. De gente que vale a pena conversar. Eu me sinto tão isolado. Aqui no centro cirúrgico, eu ainda tenho 2 auxiliares. Mas quando eu consulto, quando eu vou clinicar, eu não falo com ninguém, nem com a paciente. Sabe, meus irmãos, a gente está vivendo assim, uma falta de compreensão, de se colocar no lugar do outro. Isso tem a ver, pastor, o senhor se perdeu na mensagem. Não, querido, sabe? Às vezes a gente tem perdido o bênção de sentar com o nosso irmão, bater um papo legal. Aquele papo que vai até altas horas, não aquele programa. Mas que vai até altas horas e a gente tem alegria em estar com o irmão. Nós estamos chegando a um limiar que não sabe, o camarada chega depois
do começo e sai antes do fim. Porque ele não quer se relacionar com ninguém. Está difícil se relacionar com as pessoas. E sabe por quê? Porque você internamente não se acertou com o Senhor nosso Deus. E é importante você se lembrar que Israel estava na situação aqui, tá certo? Eles estavam agora retornando para a reconstrução de Jerusalém. Mas se lembre que tudo isso que aconteceu com eles ficaram 70 anos como escravos, no cativeiro babilônico. Por quê? Porque desobedeceram ao Senhor, não serviram ao Senhor, não ouviram os profetas que Deus mandou. E Deus então lembra a cada um deles, dizendo: olha aí, vocês estão sofrendo tudo isso, porque simplesmente me desobedeceram. Queridos, assuma um compromisso com você, não olhe a vida do outro. Reconheça que você precisa respeitar e temer mais ao Senhor nessa noite. Segunda questão que eu quero deixar aqui com vocês, que me ensina esta oração de Neemias, é o reconhecimento dos nossos próprios pecados. Sabe, queridos, olhem só, os versículos 6 e 7 diz assim, eu vou pular umas partes para não ficar tão cansativo, alguns já estão querendo dormir aqui, mas no finalzinho diz assim: e faço confissões pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha só, o que é que nós aprendemos com esta oração? Aprendemos que nós temos que reconhecer os nossos próprios pecados. Sabe, queridos, tem gente que faz de Deus como se fosse Uber. O que é a vida cristã? Ele entra dentro do carro, Uber 99, sei lá. Né? Ou o Robson também, né? O Robson também ajuda nisso, que eu sei que ele, de vez em quando, faz isso aí com a turma também. Pensa, continua. Mas a gente entra dentro do carro, chamado igreja, e a gente entrou lá, agora eu sou dentro da igreja. Então Deus tem que fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu sou dentro da igreja. Queridos irmãos, Deus está chamando você nesta noite para reconhecer que você é pecador. Para reconhecer, querido e querida irmã, que cada um de nós, que tem faltado nas nossas vidas o reconhecimento de olhar para o nosso coração e lembrarmos da Santa Sé, examine-se a si mesmo, não examinar o outro, é você olhar com o exame, ou seja, esmiuçar o seu próprio eu, esmiuçar a sua própria alma, esmiuçar o seu próprio entendimento, é olhar para você e dizer assim: Senhor, eu reconheço que sou pecador. Parece uma questão óbvia, mas tem muita gente que... Hoje você falar, Félix, sobre pecado na igreja, está difícil. Eu fui a uma comunidade semana passada. Vocês orem por mim. Fui lá a convite de amigos. Meu Pai eterno. Aqui não era um culto, era uma bagunça. Ficamos lá das 18h30 até 21h30. Eu falei: Pai eterno, o Senhor me perdoa porque eu pequei contra ti. E sabe que às vezes, meus irmãos, a gente também vai a esses lugares. E eu digo a vocês, pelo amor de Deus, ninguém me convide para isso não. O Senhor Deus nos chama a reconhecer o pecado. Aquele cidadão que tentou pregar, a Bíblia lá, falava em dinheiro, falava em, talvez, missão, menos em reconhecimento de pecado. Hoje as igrejas querem oba-oba, hoje o povo quer aquilo que agrada, hoje as pessoas querem ser... Aí você lê o texto lá de Jeremias, vocês observam o que eu estou dizendo, muitas pessoas vão à igreja porque querem ser enganadas pelas pregações, mas aquela pregação que põe o dedo na sua ferida e diz assim: olha, você, filho, está na hora de se arrepender, porque senão o Senhor vem sobre você, e Ele é Deus temível, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que se ira assim, e não se preocupe, se você estiver errado, e não se arrepender do seu pecado, o Senhor vem até você sim. E aí você fala: pastor, que negócio é esse? Então, eu vou rasgar a Bíblia. Hebreus 10:31 diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Reconheça o seu pecado. Bom, quais pecados, né, pastor? Eu não vejo os meus pecados. Quantas vezes você pensou em Deus essa semana? De verdade. Quantas vezes você parou um pouco com você, consigo mesmo, e disse assim, Deus, fala comigo, por favor. Quantas vezes você separou, quanto do seu tempo você separou durante essa semana para servir ao Deus temível? E quantas vezes você reclamou do seu irmão? E quantas vezes você falou mal do seu irmão? Acho que eu vou tomar água, né, Paulo? Eu vou tomar água, Paulo. Quantas vezes você falou mal do seu irmão? Verdade. Quantas vezes você não teve disposição para fazer a obra do Senhor? Ô, gente, nós estamos vivendo um momento tão complicado nas nossas vidas, sabe? Queridos, que a gente está se comparando a Malaquias capítulo 1. Em que o povo, quando ia ao templo, eles levavam o animal. O cara é cerimonialista. Pois bem, pior animal eles levavam. Chegou a ponto de Deus dizer assim, quem dera alguém tivesse coragem para fechar a porta do templo. Porque quando eles vêm me adorar, eles trazem o pior animal. E muitos deles dizem, que canseira é servir ao Senhor. Eu acompanho os irmãos aqui, todos nós somos bons. Eu acompanho os irmãos queridos. Tudo é difícil para nós. Hoje a gente tem carro. Tem uma moto, tem gente que é craque em moto, né? Tem moto. E tudo é difícil para a gente. Mas quando você quer ir a um passeio, quando você quer fazer a parte social, não tem limite, não tem obstáculo, você supera tudo, não é não? Mas para as coisas do Senhor a gente não supera. Quer saber mais? A gente suporta tantas coisas no serviço. Eu digo a vocês porque eu também sempre trabalhei fora. Vou retornar agora, mês de janeiro para fevereiro, estou retornando. Mas, sempre trabalhei fora. Meu, que luta! É o chefe. Já viu isso? Não. É o chefe. É o dono da empresa, talvez. É não sei o quê. Como é difícil. Cada cobrança que vem sobre você. E você suporta. Mas chega dentro da igreja, o irmão só olhou do lado. Naquele dia, aquele irmão acordou esquisito. E é motivo para você subir da casa do Senhor e ainda falar mal do povo de Deus. Ainda mais se for um pastor férias. Aí piorou, é muito. Ele fala, lá vem o pastor de novo. Aquele camarada falar tudo de novo para mim. Meu irmão, não está falando para você, não. Deus quer que você reconheça o seu pecado. Pensa onde está o seu pecado e o que é que você tem feito dessa vida. Pensa. Depois não adianta fazer oração. Se você não reconhecer que é pecador, o seu pecado faz separação entre você e Deus. É isso que diz lá Isaías 59, 2. O Senhor, nesta noite, diz assim, por que Neemias construiu lá o muro em 52 dias? Porque ele tinha respeito para com Deus. Por que ele conseguiu em 52 dias? Porque ele reconhecia o seu pecado. E aí eu termino aqui, queridos, sem muita delonga. O seguinte, que a terceira lição que a gente aprende na oração de Neemias, vamos ver se eu consigo transmitir isso aos irmãos de forma mais simplificada possível. Quando nós nos convertemos verdadeiramente? Qual é o ensino de Neemias na sua oração? Que quando você se converte verdadeiramente daquilo que está errado na sua vida, você é bem-sucedido. Eu lembro de uma irmãzinha de uma igreja, presbiteriana, viu? Eu não queria essa palavra de jeito nenhum. Assim, não, essa palavra bem-sucedido, isso não é nem Bíblia. Eu tive que ler vários textos da Bíblia mostrando para ela que era Bíblia.
Mas aqui vejam só, por exemplo, que no versículo 11, Neemias pede ao Senhor para que ele seja bem sucedido. E ele é bem sucedido diante de Artaxerxes. Sabe, queridos, quem aqui não quer ser bem sucedido? Já imaginou, Vanderlei? O seu serviço lá é com hortaliças? É? Ô, rapaz, eu não sabia, agora eu só joguei. Imagina virar mais do que o açaí. Não é, não é. Não vou dizer se eu profetizo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas, imagina ser bem sucedido nesse nível. Imagina cada um dos irmãos aqui ser bem sucedido naquilo que hoje, quem sabe, você está desesperado para resolver. Quem não quer ser bem sucedido? Eu vou dizer para vocês, se vocês não quiserem, me perdoem, mas eu quero ser bem sucedido sempre. Hoje era a Tailinha cantou uma música para mim. Era para eu olhar quem eu fui e até onde eu cheguei. Mais ou menos isso. Você sabe que, meus irmãos, Deus tem abençoado muito a gente, não tem? Essa igreja aqui, Deus tem abençoado. E pode ter certeza que acontece um monte de tumulto, é para o Senhor peneirar aqueles que são dele. Deus tem um grande propósito para esse lugar aqui, queridos. Não preciso nem profetizar, é bíblico. Deus mandou, eu não sei exatamente, mas eu vi pela discussão rápida, foram membros da Lapa que vieram para cá, e outros jovens também de Pirituba que vieram para cá. Alguma coisa dessa, mas juntando tudo, foi a obra do Senhor. Quem plantou esta igreja foi o Senhor. Você acha que se você sair, esse trabalho para? Deus manda outro. Mas sabe, meus irmãos, está faltando conversão em nós, queridos. O que é conversão? Eu não vou nem partir para a reflexão de arrependimento verdadeiro. Eu estou falando de conversão dentro de uma discussão, arrependimento. O certo era explicar o arrependimento, mas não vai dar tempo. Vou só usar a figura. Conversão de carro, placa. Conversão é quando você está indo para um caminho e você muda de rota, alterando rota. O que significa isso? Que você deixou aquele caminho de banda, né? E agora você vem para um outro caminho. Aplica isso dentro da tua vida com o Senhor. O que é que Deus está falando? Meu filho, por que você não está sendo bem sucedido? Porque você ainda continua naquele caminho mau. Porque você continua naquele caminho que me desagrada. Naquele caminho que você plantou e você está agarrado naquilo, como diz o mineiro, está agarrado. Você está agarrado naquilo que Deus está dizendo. É hora de se converter. Larga para lá esse caminho e se converta ao Senhor. E pode ter certeza que Deus vai dizer assim, eu vou estar com você e vou te abençoar. Eu não vou falar mais não, filho. Eu tinha muita coisa aqui para falar. Mas eu quero só que você se lembre do seguinte. Olha só o versículo 9. Por favor, me ajude aí. Mas, olha lá, mas, em cima está o juízo. Vou ler em cima o versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Não tem discussão, brincaram aqui, meu. Cara, você não precisa nem ser reitor para ser magnífico. Eu vou ler aqui na minha vida, porque eu não... muito chique para o meu jeitão. Mas veja, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Quem disse isso não foi o pastor Edson, foi Deus. Se liga, meu, está na hora de você acordar para a vida. E Deus diz assim, mas, se vos converterdes a mim, está vendo aí? Guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes,
Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, aí ele diz, eu vou ajuntar, etc, 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 etc. Qual é a condição de Deus para que você seja bem-sucedido? Conversão. Olha lá. Conversão. Guardar os mandamentos e cumprir os mandamentos. Eu vou terminar essa mensagem sem concluir. Esperando que um dia eu volte aqui, talvez. Se a turma tiver misericórdia do pastor. Mas Deus mostrou para nós nessa noite o seguinte. Deus quer que você seja bem-sucedido, sim. Isso não é pregação neopentecostal. Isso é Bíblia. Mas Ele coloca diante de você o seguinte. Tenha respeito para com Ele. Ao entrar neste lugar, lembra de tirar a sandália dos seus pés. Aquela coisada imunda. Sentido figurado para nós. Tira isso do seu coração e da sua vida. Lava o pé do seu irmão que tanto te provocou. Perdoa mesmo o seu irmão. Segundo, Deus quer que você seja bem-sucedido. Reconheça o seu pecado. Olhe para dentro de você. Veja onde você está bagunçado na vida. Terceira e última coisa. Ele quer que você se converta. Guarde os seus mandamentos. Ame os seus mandamentos. E cumpra, pratique. Ninguém pratica totalmente. Nós vamos tentar. Vamos lutar pela prática do verdadeiro cristianismo e da palavra do Senhor. Fazendo assim, queridos, não vamos ter só 4 anos de igreja presbiteriana do Morro do Céu. Quem sabe daqui a um tempo, a gente volte aqui e esse lugar esteja tão pequeno que não vai comportar. Que não é para tirar o povo daqui, não é porque o trabalho desenvolveu. Deus quer que essa igreja seja bem sucedida. E os caminhos foram apontados nesta noite. Que o Senhor nos ajude, queridos. Como pastor, esse tempo todo de ministério. Vou finalizar com uma cena que eu vivenciei no meu momento. Perdoe-me citar a Bíblia. Lá na universidade, juntamos todos os diretores e foi convidado para nos falar. Contar um pouco da sua experiência. Um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião, a gente não conhecia muito o Supremo Tribunal Federal, porque pouco se falava em Supremo Tribunal Federal. Hoje se fala tanto que a gente já nem sabe quem é quem, mas naquela época era pior, a gente não sabia nada mesmo. Vocês devem se lembrar dele. Ele foi famoso até pelas críticas de alguns pastores presbiterianos ao cidadão, mas foi dentro da instituição presbiteriana. Já tinha sua idade, estava saindo do Supremo Tribunal Federal. Estou me referindo a Eros dela. Ele não conseguiu dar palestra dele. Até hoje eu me arrepio quando eu lembro disso. Quando ele entrou naquele auditório do João Calvino, alguns aqui devem conhecer. Estávamos todos lá para recebê-lo. Ele não se aguentou, ele chorava. Copiando. Ele não tinha feito discurso, não tinha falado nada, ele chorava. A única coisa, no final de todo aquele choro, eu estou dizendo copiosamente, pelo menos uns 15 a 20 minutos, a única coisa que ele conseguiu proferir, sabe aquele choro de soluçar? Ele disse assim, que vida essa minha. E todo mundo se emocionou, não teve quem não se emocionasse. Um homem daquele calibre, alguém que realmente merecia a honraria que ele iria receber, e foi honoris doctor,
título de doutor porque ele não fez doutorado. Então, a universidade tem isso, de homenagear. Honoris causa. Depois que ele disse isso, sentou no lugar dele, ele recebeu homenagem. Chorando. Eu era o anfitrião daquela ocasião, sentei com ele. É isso aí, mano. Enquanto ele chorava, eu tentava me segurar para não seguir o caminho. E ele dizia assim, Edson, o máximo de respeito. Edson, eu era bem novo, pouco tempo atrás, obviamente. E ele disse assim, Edson, sabe o que eu reconheci aqui nesta manhã? Quando eu entrei aqui, eu vim para palestrar. E aprendi sobre o amor de Deus, o quanto eu tenho de me arrepender diante dos pés de Jesus. Ore por mim, oramos juntos. Naquela ocasião. Não sei o que deu, não sei se ele é desta vez. O que é que Deus mostra para você nesta noite? Ele te ama mesmo. Por isso te trouxe aqui. E o que ele pede a você? Se arrependa e se converta para que tenha sucesso na vida. Deus abençoe. Amém. Vou tomar água, viu, Paulo?